Olá, você sabia que suas unhas, o cheiro do seu hálito ou bafo, ou até aquela coceira que não passa, podem estar te avisando? Seus rins estão em perigo? Pois é, e o pior, 9 em cada 10 pessoas com problema renal não sabem que os rins estão falhando. Vivem normalmente até que seja tarde demais. Veja bem, seus rins não são só filtros. Eles controlam a pressão arterial, produzem eritropoetina, que ajuda na formação de células do sangue, equilibram minerais e mantém seus ossos fortes. Agora, quando eles começam a falhar, seu corpo inteiro entra em colapso e avisa de formas inesperadas. Hoje eu vou te mostrar os 7 sinais que você mesmo pode enxergar que seus rins estão em apuros. Deixei os mais surpreendentes para o final. Esse vídeo pode ajudar a proteger seus rins e até a sua vida ou de alguém que você ama. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então, compartilhe aí. E me conta, você conhece alguém com problemas nos rins? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Se você é como a maioria de nós, você tem 2 rins, um em cada lado da região lombar, como 2 feijões, mas do tamanho do seu punho. Dentro de cada rim, há mais de 1 milhão de filtros microscópicos trabalhando sem parar, sem férias, sem folga, filtrando todo o seu sangue várias vezes ao dia. E quando esses filtros começam a falhar, seu corpo não fica calado. Ele te avisa, às vezes, das formas mais estranhas possíveis. Eu vou te revelar agora os 7 sinais para você ficar em alerta máximo. E o último é o mais surpreendente de todos. Você dificilmente imaginaria que vem nos seus rins. Vale a pena conferir até o final. Sinal número 7, unhas com 2 cores. Agora, dá uma olhada nas suas unhas. Vai, olha aí. É normal ver 2 cores, né? A parte da raiz é mais clarinha e o resto da unha é rosado. Mas olha a unha que eu vou te mostrar de um paciente com problema renal. A metade de baixo da unha é bem branca e a metade de cima é marrom avermelhada, tipo dividida ao meio, entendeu? A gente chama isso de unha metade-metade. E olha que incrível, a ciência ainda não sabe exatamente por que isso acontece, mas a associação com o problema renal é fortíssima. Nem todo mundo com problema renal vai ter essa unha, mas todo mundo com essa unha tem que investigar os rins urgente. Agora, quando você vira essa unha, faz um teste junto. Arregaça a calça aí e aperta seu dedão na canela por uns 5 segundos. Forte, hein? Tirou? Ficou uma marquinha, um buraquinho na pele que demora para voltar? Pois é, isso se chama edema. Seus rins estão deixando escapar proteína no xixi. Essa proteína segura a água dentro dos seus vasos sanguíneos. Sem ela, a água vaza tudo para os tecidos. E o pior, você está inchado, mas seus vasos estão secos. Aí o rim retém mais água ainda. É um ciclo vicioso terrível. Em casos graves, essa água pode ir parar no pulmão e você começa a sentir falta de ar. Portanto, se você viu uma unha de 2 cores, tire uma foto, mande para o seu médico e peça um exame de creatinina. Não é brincadeira. Mas, se o corpo já avisa por fora com inchaço, imagine o sinal que ele manda toda vez que você vai ao banheiro. Sinal número 6, xixi com espuma e também noctúria, aquele alarme quebrado. Todo mundo já viu espuma no vaso quando faz xixi, né? Mas eu não estou falando de bolinhas que somem em 2 segundos. Eu estou falando de uma camada grossa de espuma, tipo espuma de cerveja, que fica lá densa, não desaparece. Sabe o que é isso? Proteína vazando do seu sangue para o xixi. E faz espuma porque a estrutura da albumina é parecida com sabão. Eu já tive paciente que chegou no consultório falando: doutor, meu xixi está fazendo mais espuma que o meu shampoo. E quando fui ver, ele estava perdendo proteína aos montes. O rim já está com um problema sério. Agora,
tem mais um detalhe e esse vai mudar sua noite completamente. Você está levantando 3, 4, 5 vezes por noite para fazer xixi? Não consegue mais dormir a noite toda como antes? Seu rim tem um alarme quebrado. Um rim saudável concentra o xixi à noite. Tipo aquele amarelo bem forte de manhã, lembra? Mas quando o rim começa a falhar, ele perde essa capacidade. Aí você é obrigado a levantar de madrugada. A gente chama isso de noctúria. E veja que interessante. Esse é geralmente o primeiro sinal de problema renal. Antes mesmo de aparecer alterações nos exames de sangue. É como se o seu rim fosse uma esponja velha. Vai pingando, pingando, não segura mais nada. Então, se o seu xixi está com espuma que não desaparece e você levanta 3 ou mais vezes à noite, corra para o médico. Não deixe para depois. E se o problema já está afetando seu sono, o próximo sinal mostra como ele rouba a sua energia durante o dia de 3 formas cruéis. Sinal número 5. Cansaço extremo, coceira e cãibras. A tríplice aliança tóxica. Aquele cansaço que você acorda já cansado. Subir um lance de escada parece escalar o Everest. Seus rins produzem eritropoetina, o chamado EPO. Sem esse hormônio, seu corpo não produz células vermelhas suficientes. E são as células que carregam oxigênio. Você vira um zumbi. Mas aquela ureia toda acumulada deixa você intoxicado 24 horas por dia. E fale em sintomas noturnos. Imagine, você deita na cama e começa uma coceira. Uma coceira que não para nas costas, na perna, nos braços. Você coça até a pele ficar em carne viva. E não alivia. Sabe o que é isso? Toxinas urêmicas. Quando o rim para de filtrar, a ureia fica acumulada no sangue e vai parar na sua pele. É como se ligasse um interruptor de coça, que não desliga mais. Em casos graves, essas toxinas chegam no cérebro. Aí você fica com coceira 24 horas por dia. Tem mais um detalhe que estraga a noite completamente. As cãibras. Aquela cãibra de madrugada que te faz pular da cama gritando. Quando os rins falham, o cálcio no sangue começa a cair. E o cálcio é fundamental para o músculo relaxar. Sem cálcio, o músculo entra em espasmo. Cãibra violenta. Pode ser falta de magnésio também. Ou excesso de acidez no sangue. Tudo isso o rim controla. Se você tem câimbras toda noite, não fez exercício novo, não mudou nada na sua rotina e está cada vez pior, vá ao médico. E tem ainda um sintoma perturbador, a síndrome das pernas inquietas. Uma inquietação insuportável nas pernas, especialmente à noite. Como se precisasse mexer com elas. Quando os rins falham, aumenta a inflamação no corpo e seu cérebro fica sem ferro adequado. Sem ferro, ele não produz dopamina direito. E a falta de dopamina que causa aquela agonia nas pernas. Ou seja, se você está com um cansaço extremo, somado com uma coceira insuportável, câimbras à noite e pernas inquietas, procure um nefrologista. Peça um exame de função renal e de eletrólitos. Mas essas toxinas não atacam só a pele e os músculos. O próximo sinal revela como elas podem envenenar você por dentro a ponto de mudar seu paladar. Sinal número 4. Gosto metálico, hematomas e sangramento. A toxemia visceral. Lembra quando você era criança e colocava moeda na boca? Aquele gosto metal? Agora, imagina ter esse gosto o tempo todo. Até quando você está comendo sua comida favorita. A uremia acumulada no sangue vai parar na sua saliva. As bactérias da sua boca quebram essa ureia e transformam em amônia. Amônia mais outras substâncias dá esse gosto metálico. E o resultado pode perder completamente a vontade de comer. Tudo fica com gosto ruim. Tem mais. Seu hálito fica com cheiro de urina. E a gente chama de hálito urêmico. As pessoas começam a se afastar de você e você nem sabe por quê. Com essas toxinas todas no sangue, tem mais um detalhe assustador. Você começa a ficar roxo do nada. Você acorda, olha para o seu braço e tem um roxo enorme. E você não lembra de ter batido em nada. Ou você escova os dentes e a gengiva sangra.
toda vez. Sangramento nasal do nada. Machucadinhos que não param de sangrar. Quando o rim falha e acumula toxinas, suas plaquetas ficam escorregadias. Elas não grudam direito. Não conseguem formar aquele tampão. O resultado, você sangra fácil. Fica roxa fácil. E demora muito mais para parar. Resumindo, se você tem um gosto metálico persistente, roxo sem motivo e sangramento fácil, isso já é uma emergência. Procure um médico hoje, não amanhã. E se o seu sangue já não coagula direito, espere até ver o que o próximo sinal faz com as suas artérias, transformando-as em pedra. Sinal número 3, calcificação progressiva, bolinhas e artérias duras. Agora, vou te mostrar algo que parece sair de filme de terror, mas é real. Quando o rim para de funcionar, ele não consegue mais eliminar fósforo. E os fósforo se junta com cálcio formando cristais. Esses cristais vão se depositar debaixo da pele, formando nódulos brancos, duros. Parece uma bolinha de gude debaixo da pele. A gente chama isso de calcinose cutânea. Veja isso, veja essa imagem. E o mais bizarro, às vezes essas bolinhas se abrem sozinhas e sai uma pasta branca, tipo pasta de dente. É literalmente cálcio solidificado saindo da sua pele. Mas aqui está o detalhe que mantém médicos acordados à noite. Se isso está acontecendo na pele, imagine onde mais esses cristais estão se depositando. Nos vasos sanguíneos, no coração. Faz um teste comigo. Apalpa o seu pulso no seu punho. Sente aquela artéria. É macia, né? É elástica. Em pacientes com problema renal avançado, o excesso de fósforo faz as artérias ficarem duras, tipo um arame ou uma corda de violão embaixo da pele. As células das artérias começam a agir como células de osso. Começam a depositar cálcio na parede da artéria. É como se uma mangueira de jardim virasse um cano de PVC duro, rígido, inflexível. E o coração precisa bombear sangue por essas artérias duras. É um esforço enorme. Por isso que problema renal e problema cardíaco andam sempre de mãos dadas. Se você consegue sentir suas artérias duras, isso pode levar a calcifilaxia, onde os vasos entopem e os tecidos morrem por falta de sangue. É grave, muito grave. Portanto, se você notar bolinhas na sua pele e sentir suas artérias duras como uma corda, procure um cardiologista e um nefrologista urgente. Hoje. E quando essas artérias duras encontram um corpo cheio de líquido, o resultado é o próximo sinal, um verdadeiro afogamento em terra firme. Sinal número 2, falta de ar e edema pulmonar, descompensação cardíaca. Espera, falta de ar? Mas não é o problema no pulmão ou no coração? Pode ser, mas também pode ser rim. Quando o rim falha, você pode ter falta de ar por 3 motivos. Primeiro, anemia. Sem células vermelhas suficientes, seu corpo não consegue carregar oxigênio. Você está constantemente ofegante. Segundo, líquido no pulmão. Lembra que o líquido vaza dos vasos? Ele pode ir parar no pulmão. A gente chama de edema pulmonar. Você acorda de madrugada sufocado. Parece que está se afogando, mas você está no ar, não na água. Senta na cama, desesperado, respirando rápido. Tem paciente que acorda 3, 4, 5 vezes por noite assim. Terceiro, acidez no sangue. O rim não controla mais o pH do sangue. Fica ácido demais. E seu corpo tenta compensar, fazendo você respirar mais rápido. Quando você começa a ter falta de ar, especialmente à noite, quando deita, isso é um sinal que seu rim está fazendo seu coração falhar. Ou seja, se você estiver com falta de ar somada, inchaço, cansaço e outros sinais dessa lista, procure a emergência. Não espere. Vá ao hospital agora. Mas se você acha que se afogar no próprio corpo é pior, espere até você ver o sinal número 1, quando seu corpo começa a expulsar veneno pela própria pele. Sinal número 1, geada urêmica. Esse é o ponto sem volta. É o sinal mais raro de ver, mas quando você vê, significa que a pessoa está em perigo iminente. A pessoa está com a pele coberta por um
pó fino, branco, tipo açúcar de confeiteiro, principalmente no rosto, no pescoço, nos braços. Parece que a pessoa passou maisena no corpo, tipo uma estátua coberta de pó branco. Sabe o que é isso? São cristais de ureia pura. A pessoa está tão intoxicada que quando ela sua, a ureia cristaliza na superfície da pele. É literalmente o próprio xixi saindo pelos poros. A gente chama isso de geada urêmica. O rim parou quase completamente de funcionar. Então, o corpo está tentando eliminar toxinas de qualquer jeito, pelos poros, pelo suor, toxina pura cristalizando na sua pele. É como se o corpo tivesse virado um destilador de veneno. E se você vir alguém com isso, não é para ir para o médico amanhã, é para ligar para o SAMU agora. Porque essa pessoa precisa de diálise urgente. Os rins pararam, o corpo está intoxicado. Eu já vi um paciente com isso chegar no hospital. Ele tinha faltado em várias sessões de diálise, tinha ido viajar. Quando chegou, quase entrou em coma, quase morreu. É um dos sinais mais graves que existem na medicina. Mas a boa notícia, se você pegou um desses sinais no estágio 1 ou 2, dá para tratar, dá para salvar seus rins, dá para viver anos e anos bem. Mas quando é tarde demais, quando se descobre muito avançado, fica mais difícil. Então, se você tem um desses sinais, não fique achando que vai passar, não fique esperando. Procure um nefrologista hoje. Seu rim está pedindo ajuda, está gritando, está fazendo sinal. Escuta. Pois é, seus rins são preciosos, você tem 2. E diferente de outros órgãos, quando eles vão embora, não tem volta. É diálise para o resto da vida ou transplante. Mas se você pegar no começo, dá para segurar, dá para impedir que piore. Às vezes até dá para recuperar parte da função. Então o que você pode fazer agora? Se você tem diabetes ou pressão alta, cuide bem da sua diabetes e da sua pressão. E faça um exame de função renal todo ano, pelo menos. Se você usa anti-inflamatório direto, não faça isso. O mínimo, você tem que falar isso para o seu médico. E se você tem algum desses sinais, não espere. Procure ajuda. Vá à UPA, vá ao médico. Porque eu não quero que você seja aquele paciente que chega no meu consultório e fala: doutor, por que ninguém me avisou antes? E eu estou avisando agora. Seus rins estão te mandando sinais. Preste atenção. Gostou do vídeo? Lembre de curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Baseado no que conversamos hoje, vou deixar 2 recomendações. Um sobre os sinais de infarto que você não pode ignorar. E outro, como baixar sua pressão naturalmente sem remédio. Meu nome é André Vamber, cardiologista. E esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!